artístico começando, falando de lápis de cor, de arte, de pintura, para você aí que gosta de desenhar, de pintar. Esse aqui é o nosso cantinho. Hoje a gente vai falar de um material aí que é muito popular, está sendo muito popular nesses últimos tempos, o lápis Super Soft da Faber-Castell. Olha só, o meu, como você pode ver, já está guardado aqui no meu estojo de estudos. Não tenho mais a embalagem original, acho que você já deve ter visto, né? Quem que não conhece esse lápis ainda? Acho que é um dos lápis que se popularizou mais aí nesses últimos tempos aí, e de uma marca que já tem um nome muito conceituado aí nessa área de pintura, né? Que é a Faber-Castell. Eu cresci usando Faber-Castell, sempre gostei muito, e eu quero analisar ainda na real, fazer o nosso teste com vocês, porque eu uso já esse lápis, já usei bastante, e ainda faço meus estudos com ele, mas ainda não fiz o nosso teste. Então vamos fazer o teste junto para ver como que ele vai se performar. Antes de fechar essa maletinha aqui, eu queria dizer que uma das coisas que eu mais gosto neste lápis são os tons neutros, né? São esses tons meio de pele, esses tons mais desaturados, né? Mais opacos, assim, não sei. Eu acho que eles são bem bonitos, que acabam sendo bem versáteis para a gente fazer, principalmente uma pintura que tem tons mais naturais, né? Que não são tão saturados assim, ele fica muito bonito. Vou pegar aqui os lápis que eu separei, que são aquelas cores de sempre: vermelho, azul, amarelo, preto e o branco que já está ali do lado. Olha só, minhas caveirinhas mexicanas, que coisa fofa. Bom, vamos lá então, sem muitas delongas. Nesse vídeo eu vou introduzir uma classificação para os lápis que a gente tem usado, né? Porque a gente tem aqui apresentado os lápis, usando aqui com vocês, falando o que a gente tem achado, só que vamos falar na real, vamos começar a colocar números nisso. Números assim, vamos colocar uma classificação de até 5 estrelas em questões como maciez, pigmentação, a mistura, dissolução de cores, a gama de cores e o preço, para a gente ver quantas estrelas esse lápis merece. Porque assim a gente consegue ter uma ideia na hora da gente começar a classificar os nossos vídeos, classificar os nossos lápis, né, para a gente ter uma ideia de como que ele se performa, tá? Bom, antes da gente começar o nosso teste na real, vamos falar do corpo desse lápis, né? Eu acho que a Faber-Castell acertou bastante em fazer um corpo preto, uma madeira preta, porque fica muito bonito. É um lápis que ele chama atenção, é um lápis que ele fica diferente, né? Ele fica agradável de se olhar, ele causa uma sensação mais, sei lá, mais premium no lápis, né? Uma coisa mais sofisticada, eu acho. Então, acho que foi um acerto muito grande. Uma madeira de boa qualidade, para apontar, aponta super bem. Eu geralmente aponto eles com um apontador de manivela, mas também nunca tive problema para apontar no apontador convencional. Ele tem o nome da linha, Super Soft, Eco, né? Eco Lápis. Ele é o lápis escolar. Faber-Castell, o logo da Faber, a cor aqui embaixo, mas ele não tem um nome da cor. Isso eu acho que é uma das coisas mais chatas deste lápis. Na verdade, assim, isso é um ponto que a gente até pode colocar na construção do lápis, né? Vamos até adicionar um item aqui para a gente colocar uma estrela aqui. Construção do lápis. O que vai abranger a construção do lápis? Como que funciona, como que ele foi pensado, né? Então, se a composição da madeira é bacana, se o verniz está legal, se ele vai descascar, se ele não vai descascar, essas coisas assim. E também o que a gente tem de informação, né? Por exemplo, se eu vou assistir uma aula online, né, que já aconteceu,
E aí o instrutor está usando o Ecolapse. Ele fala, vamos usar um azul. E você tem vários azuis neste Ecolapse. Qual que é o que você vai usar, né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente está assistindo algum vídeo, alguma coisa, você tem mudanças de tonalidade de um vídeo para outro, né? Então, isso altera. É interessante sim ter o nome em todos os lápis. Principalmente para este lápis, que eu acho que é um lápis que as pessoas compram com a intenção, as pessoas mais maduras aí compram com a intenção de fazer um trabalho mais legal, fazer uma pintura mais legal, ter um hobby mesmo, né? Não é somente criança ali na escola que vai usar. Não que criança não mereça algo de qualidade, claro que merece, eu acho que todos merecem, principalmente quando o assunto é arte. Mas a gente precisa ter uma informação, né, de que nome você está usando. Parece bobagem isso, mas, por exemplo, esse aqui é o lápis também da Faber-Castell, o Polychromos. Esse aqui é produzido na Alemanha e ele tem um nome atrás, né? Essa linha aqui tem 120 cores. Imagina se não tivesse nome nesses lápis, né? Esse aqui é um lápis profissional. Não custaria também ter um nome, pelo menos preto, escrito aqui. Mas enfim, né? Acho que muitas pessoas já reclamaram sobre isso. Vamos falar das coisas boas deste lápis. Vamos começar a fazer o nosso teste aqui. Já estendi demais aí falando dessa infelicidade do nome. Vamos começar o nosso teste. Começar o guardinha da rua de novo. Vamos começar aqui por cima, fazendo aquela passagem de cores bem leve, né? Bem leve com a mão. Quero ver como que ele vai depositar a cor aqui no papel, tá? Agora eu vou pressionar um pouquinho mais e a gente vai fazer esse movimento aqui 5 vezes. Isso aqui já é o mais próximo de uma pintura que a gente faria no nosso dia a dia, tá? Não é tão leve, né, como foi ali em cima, mas já é o mais realista que a gente pintaria. Nesse ponto aqui, eu vou ver como que esse lápis vai se comportar, tá? Principalmente nessa folha que ela é um pouquinho rugosa, eu quero ver o quão rápido a gente consegue preencher essa rugosidade. Sem apertar, de dar dor na mão, essas coisas assim, porque às vezes a gente quer um resultado rápido, a gente vai lá e aperta o lápis pra caramba, né? E aí a gente fica com dor no punho. E arte não é para ser dolorido. Então a gente tem que usar ele de uma maneira que a gente não se machuque, tá? Então aqui foram 5 cores. E agora é o teste de pressão e de performance desta mina, que eu vou colocar muita força para colocar o máximo possível de pigmento e ver se vai aguentar essa nossa força, tá? Bom, já tivemos aqui esse primeiro infortúnio aqui. Eu imaginava que isso poderia acontecer, mas vamos continuar. Bom, foi muita mina, né? Quebrou mesmo e triste, mas não estou surpreso. Vamos agora para o amarelo aqui. Bom, ele é realmente um lápis mais macio, tá? Se a gente for comparar com os outros lápis da linha Ecolapse, esse aqui ele tem um deslize mais suave, ele tem ele solta o pigmento um pouco mais rápido, mais fácil, tá? Então ele é mais agradável de usar. Ele não é tão seco quanto o Ecolapse, por exemplo. Porém, o que eu sinto é que justamente por ele ser um pouco mais macio, ele acaba sendo um pouco mais frágil. E existem outros lápis no mercado, né, que também são macios, porém não são tão frágeis assim. No dia a dia,
quando eu uso esses lápis para fazer as minhas pinturas, eu percebo que eu tenho que ter muito cuidado, principalmente na parte que eu estou finalizando a pintura, que a gente pode colocar um pouco mais de pressão. Porque nesse momento que a gente pode colocar um pouco mais de pressão, é que ele peca. Ele quebra. As pontas não ficam neste lápis. Então isso é um pouco triste. Mas, para as outras utilizações, eu não vi problema. E ele é gostoso de usar. Eu não sinto que ele é um lápis difícil de você manusear, sabe? Eu prefiro usar o Super Soft do que o Ecolapse comum para fazer as pinturas, principalmente quando são pinturas de áreas maiores, que eu preciso de um lápis que seja mais rápido para preencher, né? Então, quando ele é mais macio, eu consigo preencher as áreas mais rapidamente, sem ter tanta dificuldade, sem ter que fazer tanto esforço, porque ele consegue penetrar na rugosidade do papel mais rapidamente, né? O que não acontece, por exemplo, com um Ecolapse, né? A gente consegue fazer a mesma coisa com o Ecolapse, só que o Ecolapse a gente demora um pouquinho mais. Com o Super Soft isso já é mais prazeroso de fazer, digamos assim. Agora, uma coisa que eu tenho que comentar, eu vou até colocar algumas imagens de alguns desenhos que eu fiz com ele, que me incomoda um pouco. E eu não sei, talvez se acontece com vocês também, mas eu senti um pouco em alguns desenhos que parece que eles ficam um pouco claros, as pinturas feitas com ele, mas não claros de transparente. Parece que as pinturas ficam com uma camada cerosa em cima, sabe? Que elas não são tão vivas. E isso é muito nítido quando a gente olha para colocando aqui, comparando, por exemplo, com um outro lápis aqui, por exemplo, esse aqui é o Polychromos da Faber também, mas olha só como parece que este azul é mais apagado, o vermelho aqui ele está mais vibrante do que o que está aqui, então eu não tenho certeza se vocês também tiveram essa impressão. Continuando aqui, depositando as cores, deixa eu usar o meu apontador barulhento aqui. Isso também é uma coisa que é chato, né? Como ele é um lápis mais macio, ele gasta mais. E esse aqui, ele gasta mais, sim. Isso aqui eu notei com muita facilidade. Então, como eu ia dizendo, parece que as pinturas ficam um pouco opacas, meio sem vida. Não muito, mas o que eu quero não me levem a mal no sentido, mas você tem que ser meio chato para notar. Porque comparado com outros lápis de cor, parece que falta um pouco de saturação neste lápis. Não tenho certeza se é por causa da composição, e eu acredito que sim, porque se a gente for olhar na embalagem dele, tem até uma parte que tem uma pena, né? E essa pena ela é pintada no preto e no branco, que esse lápis ele é vendido como se funcionasse na folha preta e na folha branca, né? Na folha clara e na folha escura. Então eu acho que talvez essa composição dele deixe ele um pouco mais claro, não sei, para justamente ele criar essa possibilidade da gente pintar nas folhas escuras. Posso estar falando muita borracha, mas eu senti essa diferença nas cores. Você está usando o Super Soft? O que você acha? Você também sentiu isso? Eu achei engraçado. Bom, aqui é a mistura de cor, vermelho com amarelo, e não tem muito segredo. O Super Soft
faz a misturinha bonita. Não é uma mistura incrível, não é a melhor das misturas, mas funciona para um lápis nessa faixa aqui de preço, um lápis escolar, tá legal. Olha aí. Não, ele solta um pouquinho de farelo, mas não chega a soltar muito de borrar não. Vamos agora para o teste do vermelho, amarelo com o lápis branco. Vocês têm pintado bastante durante esses tempos loucos aqui de 2020? Como que está sendo esses dias de vocês? Cada dia eu tô desenhando um pouquinho, pintando um pouquinho. Uma hora eu começo um desenho, vou voltar nele dali 2 semanas, sabe? Eu não gosto, sinceramente. Eu gosto de pegar e terminar tudo de uma vez, mas não sei o que acontece. Às vezes a gente começa e vai fazer outras coisas e de repente surgem outros desenhos e quando você vê, você está com vários desenhos parados. Sinceramente, isso me incomoda um pouco, viu? Gosto mais de terminar tudo de uma vez. Ó, aqui então é o teste do vermelho, amarelo com o branco. Aqui a gente não fica muito tempo trabalhando essa mistura aqui, porque quem vai fazer isso aqui é o lápis branco, né? Ele desatura um pouco e ele faz a misturinha aqui pra gente. Então venho com ele em movimentos circulares. Lápis branco da Supersoft, ele é um pouquinho mais forte, tá vendo? Ele deixa a pintura um pouco mais opaca, vai preenchendo a rugosidade do papel, olha que legal. Mas ele realmente deixa a pintura mais branca, né? Então, se você usa ele para fazer esse tipo de mistura, eu recomendo que se você quiser manter o saturado, você volte depois com a cor que você estava. Ó, por exemplo, eu tenho que voltar aqui com o vermelho se eu quiser manter vermelho mesmo, né? Senão ele vai ficar rosado, mas funciona interessantemente bem. Porém, acho que é muito forte o branco que solta na hora dessa mistura. Vamos fazer agora o vermelho, o azul e o lápis blender. Esse negócio de lápis de cor, blender, essas coisas assim, eu não sei para vocês, mas para mim é relativamente novo. Novo assim, depois de adulto, né, eu fui descobrir esse tipo de coisa, mas eu lembro que quando eu era criança, assim, pintava, se bem que quando a gente era criança a gente não tinha mesmo muito acesso a esse tipo de coisa, a não ser que você tenha lá os pais que incentivavam e sei lá, você tinha acesso a esse tipo de material específico, né? Porque lápis blender é uma coisa que depois de mais velho mesmo a gente tem acesso, tem esse conhecimento e a necessidade de usar, né? Porque até então, que criança que fala, vou usar um lápis blender para deixar essa pintura mais polida, né? Criança não tá muito, não liga muito para isso, né? A não ser que seja uma criança aspirante a artista, aí é diferente. Porque eu acho que todas as crianças deveriam ter acesso, pelo menos acesso a bons materiais e coisas boas para desenvolver o gosto da pintura, sabe? Porque é claro que, tipo, quem gosta, gosta, né? Tira leite de pedra. Eu lembro que quando eu era criança eu pintava com o que tinha, mas eu sempre gostei de procurar, ir atrás de materiais novos e tal. Mas existe muito material bom, muita coisa bacana, né? Que a gente não dá acesso às nossas crianças, e até porque, né,
não é tudo tão mais fácil aqui. Bom, lápis Blender. Faço aqui na metade, lápis Blender vai fazer... Quebrou a pontinha, o polimento e o lixamento do lápis de cor, do Super Soft, e fazer com que ele entre na rugosidade do papel. E ó, funciona muito bem com esses dois lápis aqui. Esse aqui é o Hard Move da linha Polycor da Koh-i-Noor. Olha só, eu vou dizer que eu tenho muita aflição de usar esse lápis. Ele tem um barulho que me dá uma sensação muito estranha. Mas ele funciona lindamente. Tá vendo que essa parte de cima eu não passei, essa parte de baixo aqui foi polida e tá tudo bem completinho, bem bonito. Vamos agora vermelho, azul e a caneta Blender. Olha que eu coloquei o apontador aqui e manchou o papel. Não façam isso. Então, como eu ia falando das crianças ter acesso a esse tipo de material, né, gente? Eu acho que se eu tivesse acesso a esses materiais mais diferentões, assim, quando eu era criança, eu acho que só me estimularia a pintar ainda mais, sabe? Porque é uma coisa que desenvolve a criatividade, desenvolve a paciência, né? A calma. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem pegar um lápis de cor, sem dar uma chance novamente para esse lado meu, sabe? Sendo que desde pequeno mesmo, quando eu era criança, eu chegava até comer lápis de cor. E aí a gente vai crescendo, né? A vida vai dizendo, esse caminho nunca dá futuro, não é isso aí que você tem que fazer. E a gente começa a se afastar daquilo que a gente gosta para tentar criar um personagem para nossa vida de coisas que a gente acha que a gente deve gostar ou que a gente deve fazer, né? E eu acabei virando uma pessoa tão estressada, tão cheia de problemas, cheia de coisa para fazer, tão infeliz, sabe? Tudo mudou depois que eu voltei a desenhar de novo. Eu falei, nossa, é isso aqui. Por que eu parei? Hoje eu tenho consciência. Acho que se eu não tivesse parado, eu não teria tido a noção de que era tão importante para mim, sabe? Acho que hoje eu pinto melhor, faço melhor, gosto mais ainda, porque eu parei. E aí eu valorizo ainda mais. Tô filosófico hoje, né? Bom, vamos voltar aqui, ó. Vermelho, azul. Olha só como ficou bonito já essa transição aqui, sem precisar fazer muita coisa. E agora a nossa caneta Blender da Derwent. Também funciona muito bonitinho. Caneta Blender, gente, ela é muito coringa, sabe? Só que ela é meio chata de usar. Se não usar ela com muito cuidado, né? Que você precisa de um tempinho aí para aprender o jeito que ela funciona, né? Porque ela borra, por exemplo. Você tá vendo que aqui a gente tem uma marquinha aí no meio, mas a partir do meio de baixo foi a que eu fiz o blender, a partir de cima é onde eu não fiz o blender. Mas ela, conforme o pigmento vai derretendo, ele vai formando essa película. Então você sempre tem que fazer o uso dela do mais claro para o mais escuro, para que você não borre a sua pintura. Agora, a gente vai fazer com Ecosolvente, que é o solvente de tinta a óleo. Isso aqui é o método que eu mais uso nas minhas pinturas, quando eu quero um resultado mais bonito, mais realista e mais rápido, vamos falar assim. Eu uso o Ecosolvente até mais que a caneta Blender, porque o Ecosolvente você aplica ele com um pincel.
então ele não fica tão marcado, né? Mais fácil de você ter um controle sobre ele. Pro verde. Não é um lápis que eu tenha muitas reclamações, tirando esse fato triste. Uma coisa que eu sinto quando eu pinto com ele em folhas que são muito... que não são tão porosas, sabe? Que são folhas mais lisas, ele causa um atrito maior na ponta do lápis, né? Esse tipo de folha, eu acho que não sei porquê, não sei a lógica disso, mas quando eu uso folhas que são desse jeito, as pontas elas quebram de uma maneira tão desordenada e tão louca que eu fico até com raiva, e eu não sei por que isso acontece. Nesse papel aqui, que é a parte de trás de uma folha canson, a gente já cansou de falar o porquê que a gente usa esse tipo de folha, mas se você não sabe ainda, porque ele tem uma textura e a gente tendo bons resultados nessa folha com textura, teoricamente a gente tem resultados melhores ainda dependendo do que a gente for fazer em folhas sem textura, a não ser que a gente vá fazer muita sobreposição de camadas, que esse tipo de folha é melhor. Bom, vamos jogar agora o solvente. Esqueci de separar o pincel aqui, vamos lá. Bom, o solvente que eu uso é esse aqui, é a EcoSolve, é o solvente para tinta a óleo. Eu uso este porque ele tem um odor mais leve, mas ele continua sendo um produto tóxico, tá? Então, sempre tampe depois que você molhar o seu pincel, tira o excesso num paninho e vamos lá. Ó, tava até com muito excesso ainda, mas... tô vendo que eu tô fazendo só aqui na parte do meio. Quando você usa o solvente, é importante que você tenha bastante pigmento na folha. Senão acontece isso que aconteceu aqui, ó. Ele dá uma... solta um pouco, ele retira o pigmento ao invés de preencher. Mas já deu para ter uma boa ideia aqui nessa parte de baixo. Também, né, não faça assim tanto do jeito que eu estou fazendo aqui, que é mexer de um lado para o outro aqui, que a gente não quer misturar essas três coisas, a gente quer o degradê. Mas enfim, a gente quer ver como que ele vai derreter e não deixar isso aqui totalmente bonito, né? Desculpa, porque não deu certo. Mas deu certo sim, ó. Que não tem, aqui tem. Tá vendo que aqui embaixo, apesar de estar manchado, completou bem toda a rugosidade do papel. É isso que a gente quer, que ele dissolva bem. A maioria de lápis de cor sempre dissolve bem, desses mais populares assim. Agora o teste do preto e do branco, vamos lá. Preto nessa caixa é uma coisa muito doida, porque não sei se a gente vai conseguir mostrar na câmera exatamente o que a gente que usa esse lápis aqui na vida real percebe e sente para quem usa outros lápis além desse. Que esse preto é muito claro. Eu vou comparar depois com o preto da própria Faber para vocês verem. Bom, meu branco já está um pouquinho manchado, mas, né, para variar, sempre que eu faço esse teste aqui, eu esqueço. Isso aqui é um extensor de lápis, tá? Esse barulho. Mas é isso aqui que a gente gosta de ver nesse teste, ó. Olha como o branco arrasta o pigmento e cria esse cinza no degradê bonito. Isso aqui é um degradê bonito de preto e branco. Isso aqui funcionou muito bem.
Parabéns, super soft. Bom, teste do preto, gente. Preto a gente vai fazer assim, ó. S de super soft e P de policromos. Vou vir aqui intenso e vou soltando a mão. Esse foi o super soft. Policromos agora, hein? Intenso e vamos soltando a mão. Tá, tudo bem. Um é profissional, o outro não. Mas, né, vamos combinar. Não sei se dá pra ver. Vou dar um zoom aqui pra vocês, mas esse aqui é um cinza escuro. Bem escuro, mas não é preto. Esse aqui é muito mais profundo. E olha que nem é o preto mais profundo que a gente tem. Mas esse aqui deixou um pouquinho a desejar. Agora vamos no teste de sobreposição de cores. Vamos ver quantas camadas ele vai fazer. Não acho que esse lápis vai ter dificuldade. Vou acelerar o vídeo, depois eu vou dizer a quantidade total, tá? Vamos lá. Gente, eu parei aqui em 18 camadas porque começou a soltar as últimas camadas aqui de baixo do lápis, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas olha só. Parece que ele começa a desfarelar demais, então o que está por baixo começa a descascar. Mas 18 camadas é muita camada. Isso aqui é uma folha com textura, então aguenta mais camadas. Se você estiver usando uma folha mais lisa, provavelmente menos camadas você vai usar, tá bom? Bom, vamos fazer agora aquele teste da bolinha, uma aplicação prática dele.
Bom, tá aí. Eu fiz o teste com 2 bolinhas, uma dissolvida com solvente. E olha só, o solvente ele funciona muito bem com esse lápis. Ele fica muito derretido, bem uniforme, muito legal. Gosto bastante desse resultado. Numa folha lisa, a gente teria um resultado ainda mais bonito, tá? E ele também funciona bem numa folha escura. Eu vou até colocar umas outras cores aqui. O azul, o amarelo. O amarelo ó, pega bem. Ele realmente funciona muito bem numa folha escura, ó. Claro que a gente tem que dar uma apertada a mais, né? Tô apertando um pouco mais. Eu acho que se você for fazer uma pintura mais leve, talvez não funcione tão bem. Agora com uma pressãozinha, você tem um resultado muito... Opa, uma ponta aí. Muito bom, olha só. Fica bem bonito. Pegando desse jeito, você com certeza vai conseguir fazer umas pinturas bem legais em folhas escuras, folhas pretas, que ele tá bem vibrante. A gente pode até fazer um teste depois com um Caran d'Ache Luminance versus estes aqui numa folha escura. O que vocês acham? Comenta aí se você quer ver esse teste. Bom, então vamos avaliar. A gente não deu avaliação ao vivo na hora que a gente estava fazendo o nosso teste. Então a gente vai fazer agora. E vamos usar um lápis colorido aqui. Então eu acho que a construção dele a gente vai dar 4 estrelas. Porque ele não tem o nome no lápis. Então acho que seria importante ele ter o nome do lápis, o resto não tem o que reclamar. Ele funciona bem. Na verdade não, vamos dar 3 estrelas e meia, porque ele quebra a ponta em alguns casos. Principalmente quando a ponta está mais fina. Então, 3 estrelas e meia. Maciez. Maciez, sinceramente, eu vou dar 4. 4 não, eu vou dar 3,5, porque eu vou colocar, sabe o quê? É um teste que eu já fiz, mas vou colocar as pontuações depois, fazer ele de novo com pontuações. Eu acho que um 4,5 seria para um Caran d'Ache Luminance e um 5 seria para um Prismacolor. Não fiz teste desse lápis ainda no canal, mas ele é extremamente macio. Pigmentação. Pigmentação eu vou dar 3,5 também, porque ele não parece ser tão vivo e tão saturado em algumas cores. Então acho que ele poderia ser um pouco mais saturado. Mistura. Mistura ele vai ganhar, na minha opinião, ele funciona muito bem com mistura, não tive problemas, mas eu vou dar 4,5 porque uma mistura perfeita seria um Caran d'Ache, na minha opinião, o Luminance. Dissolução, quando a gente usa o solvente, ele vai ficar com 4,5, porque a melhor dissolução que a gente já teve foi da linha da Faber-Castell mesmo, que foi o Polychromos, que eles merecem 5, aqui a gente tem 4,5. Depois, gama de cores. Cara, gama de cores, ele tem 50 cores, mas ele tem umas cores boas, desaturadas, umas cores mais neutras. Então não é de todo mal. Acho que ele deveria ter mais cores sim nessa caixa, mas as cores não me aborrecem. Então ele vai ganhar 4, porque eu acho que eles poderiam ter pelo menos umas 75 cores aí no mínimo para essa linha que é bem macia, que é legal ter mais cores, acho que seria bacana. Preço.
Para este lápis, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$ 120 na caixa com 50 cores. Ele não é um lápis tão barato, principalmente para você usar na escola, por ser um lápis escolar, vamos falar assim, mas ele é um lápis com um pouco mais de qualidade. Então, tem assim um preço que tá ok. Eu vou dar 3,5 porque eu acho que ele peca um pouco na quebrada das pontas, ele podia ter nome dos lápis, então isso aí não acho que seria algo que seria muito difícil para fazer e aumentar muito o preço, então só não vai ter um 5 do preço, porque sinceramente a Faber-Castell já tem esse tipo de tecnologia de colocar nome no lápis há muito tempo. Eu não sei qual que é o sentido desse aqui, tá sem nome. Bom, vamos fazer a continha da média. Então, a média final dele ficou 3,85 estrelas. Das cores do Brasil. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste review do Supersoft. Espero que não seja um vídeo batido. Eu sei que esses vídeos eles são longos, mas eu tento cobrir bastante informação nesses vídeos. Me desculpem se vocês não têm muita paciência para assistir. Espero que tenham, né? Se você está aqui até este momento, parabéns, você é um guerreiro. E tô pensando talvez então fazer uma versão mais curta desses vídeos, onde eu corto tudo que eu já fiz e só coloco algumas informações por cima, talvez seja interessante. E é isso aí. Bom, sobre o Supersoft, me fala se você usa, se você gosta, quero saber mais. Você acha que essas estrelas aqui, 3,85, tá justo para ele? Será? Eu acho que sim. E gostaria de saber também a sua opinião. A gente se fala agora no próximo Artístico. Até mais!